Bem-vindos e bem-vindas a esse nosso novo encontro em que vamos tratar da condição humana, isto é, dando continuidade ao assunto sobre a condição humana. Desta feita, nós vamos trabalhar esta condição humana de acordo com o pensamento do filósofo francês Michel Foucault. Acredito que será uma reflexão muito razoável, muito boa, até porque se trata de um pensador contemporâneo. Embora ele tenha vivido no século XX, a filosofia contemporânea, na verdade, ela começa no século XIX e perdura até os nossos dias. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma breve apresentação do filósofo Michel Foucault. Então, é um filósofo francês, viveu no século XX, aí entre 1926 e 1984, e a sua primeira obra, na verdade, ela vai ser escrita, a principal obra vai ser escrita no ano de 1975. Olha aí uma frase muito importante desse grande pensador. Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Não me pergunte quem sou. Desde a antiguidade, Sócrates tentou definir o homem. O homem é um ser dotado de uma natureza racional voltada para o bem. Platão, por sua vez, também definiu o homem. O homem é um ser racional composto de corpo e alma. Na Idade Média, Santo Agostinho também definiu o homem. O homem é um ser racional composto de corpo e alma, criado à imagem e semelhança de Deus. Beleza, só que no século XX, um contemporâneo de Michel Foucault, que foi o Sartre, ele disse que o homem não nasceu com uma decisão, com uma definição. O homem, ele decide depois que nasce. O homem, ele vai dar a sua própria definição no decorrer da vida. Então, nós temos aí uma figura muito grande do existencialismo, né, que é o Sartre, que ele vai dizer que o homem vai decidindo a cada momento o que ele quer ser. O homem tem essa liberdade, ele nasceu condenado à liberdade e só não é livre para abrir mão da própria liberdade. Para todo o resto, o homem é livre. Portanto, essa frase do Michel Foucault, ela é muito importante porque ela vai de acordo com esse pensamento de Sartre. A gente, hoje é uma coisa, amanhã a gente é outra. Eu não posso pensar hoje uma coisa a respeito de um assunto e daqui a 20 anos estar pensando a mesma coisa. Então, de repente, você casa e depois de 10 anos o casamento entra numa crise e a gente começa a questionar o outro. Ah, você mudou. Aí, é claro que mudou. Tudo mudou. O mundo mudou. O homem e a mulher estão em constante mudança. Então, nós não podemos reclamar das mudanças que ocorrem na nossa vida. E muito menos daquilo que ocorre na vida dos outros. Porque senão a gente vai criar um constante mal-estar. Essa que é a verdade. Agora, por outro lado, nesse livro, Em Vigiar e Punir, que é o livro publicado em 1975, Foucault debruçou-se sobre o processo de processos disciplinares nas prisões. Reflete o motivo pelo qual as torturas, o suplício, na verdade, deram lugar ao encarceramento das prisões, pretendendo que essa fosse a forma mais adequada de correção. Então, é uma reflexão sobre a sociedade moderna e sobre a disciplina. Então, o Foucault, na realidade, ele vai abordar o seguinte: até o século XVIII, o que se privilegiava para corrigir o ser humano? A tortura e o suplício. Então, o soberano mandava matar uma pessoa que cometia um crime, normalmente em praça pública, às vezes cremado, às vezes enforcado, de alguma outra maneira. Para quê? Primeiro, para mostrar o seu poder sobre os súditos. Ou seja, todos tinham que ter medo do soberano. Então, essa é a primeira finalidade. E a segunda finalidade é fazer com que a sociedade não incorra, não continue incorrendo nesses mesmos erros. Então, ao mesmo tempo que é uma vingança do soberano sobre o súdito, é também uma forma corretiva para a sociedade. No entanto, a partir do século XVIII, a coisa vai se tornar um pouco diferente. Por que diferente? Porque, na realidade, vai se substituir o suplício pela prisão.
A prisão agora é uma maneira de humanizar a correção, porque antes a pessoa perdia a vida, não se tinha mais direito a nada, era a perda total da vida. Não. A questão não é pura e simplesmente humanizar o castigo ou humanizar a correção. É a maneira mais adequada para que a gente possa tornar a sociedade um pouco melhor, reutilizando essas pessoas que podem ter cometido um erro no passado, mas que pode servir à sociedade, principalmente ao mundo do trabalho, agora, no presente. Então, não foi só uma questão humanitária, uma questão de bondade, aquele negócio de substituir o suplício pela prisão. Tudo bem. É uma situação em que a coisa se torna um pouco mais humana do que a crueldade. É aquela coisa lá dos antropólogos que dizem que a sociedade humana ela saiu da selvageria, chegou à barbárie e, por último, à civilização. Então, tem sim uma intenção de aprimorar, de humanizar a questão da relação humana, evitando a tortura e tentando buscar a correção. Então, outra coisa que é de fundamental importância é a questão do poder, pensado por Foucault. A noção original de poder é diferente daquela da maioria das correntes filosóficas e do senso comum. Por quê? Porque o Michel Foucault ele vai dizer que o poder ele está diluído, ele não está concentrado em um único local. Então, a segunda coisa, o poder é a ação sobre ações dos outros. Então, o poder é uma prática, mas ao mesmo tempo é uma prática que eu exerço em cima das práticas dos outros. Seu funcionamento não privilegia as instituições, mas as incitações a um bom comportamento, a uma boa ação. Não é algo que se possui, mas é algo que se pratica, que se exerce, que se coloca em prática. Não existe relação entre indivíduos sem poder. Então, um é pai, outro é filho, um é súdito, outro é chefe, tudo é relação de poder e o poder ele nunca é uma questão pacífica em qualquer situação. O poder é sempre conflituoso. Então, não existe relação de poder entre indivíduos que não têm poder. Todos nós temos um maior ou menor grau de poder. Diferença entre violência e poder não é de grau, mas de qualidade, porque a violência ela é cruel, enquanto que o poder ele pode ser exercido no consenso. Quanto menos visível, mais poderoso é aquele que representa o poder. Então, uma coisa é eu saber que alguém está aí diretamente me vigiando, outra coisa é eu ficar na dúvida se estou ou não sendo vigiado. Por isso, nós vamos ter depois a noção do panoptismo, que a gente vai tratar na sequência. Então, temática do poder em Foucault: disciplina, poder, governamento e governamentalidade, né? Nesse sentido, o que é uma coisa, o que é outra? Em um determinado momento, eu vejo as regras, eu cumpro as regras. Depois, elas se tornam uma prática comum, né? Então, eu dirijo numa estrada que vai para o interior para poder chegar à minha casa. E mesmo quando eu vou entrando ao ramal da direita, mesmo não vindo carro em nenhuma direção, automaticamente eu pisco, eu ligo o pisca do carro para a direita porque já se tornou um hábito. Então, na verdade, a coisa primeiro é norma e depois de norma ela se torna hábito. E o ideal para que a gente tenha uma sociedade equilibrada é justamente que as normas se transformem pouco a pouco em hábitos. Então, essa que é a verdade, uma das grandes verdades daquilo que o Foucault pensa em relação à questão do poder. Poder disciplinar, porque tem o poder disciplinar e tem o biopoder. Qual é o alvo? O corpo, o indivíduo. É o corpo individualizado, é o meu corpo, não é a coletividade. Qual é o objetivo? Produzir corpos dóceis, úteis, saudáveis, principalmente aptos para o trabalho. Estratégias: fixar corpos no espaço quadriculado, né? Cortando a comunicação e controlando rigidamente o uso do tempo. Então, quando a gente está na igreja, quando a gente está na escola, então a gente tem que estar concentrado e ambientalizado com aquilo que está ocorrendo. Então, a gente não tem muito espaços para desvios. É mais ou menos aquela história, a gente está no quadrado. Recursos.
vigilância hierárquica, o panoptismo, que nós vamos tratar um pouco adiante. Então, exame e sanção. E ainda a questão da normalização, da norma que deve ser colocada em prática. Então, quando nós estamos tratando dos recursos, nós temos a vigilância, e quando se fala de hierarquia, a gente está falando que um manda, outro obedece. Hierarquia é isso. A gente pensa no quartel, onde o cabo manda no soldado, por exemplo. Agora, nós temos as instituições de sequestro, que aqui é um sequestro, é uma palavra um pouco forte, mas, na verdade, aqui nós estamos falando de uma maneira de tirar daquele contexto do senso comum, daquela rotina. Então, e quais são essas instituições de sequestro? As prisões, as fábricas, as escolas, quartéis e hospitais. Nesses locais, a gente tem que cumprir horário, a gente tem que cumprir regras, a gente tem que seguir uma ordem, e é nesse sentido que ele vai falar que essas instituições são instituições de sequestro. E a palavra pode ser um tanto quanto forte, mas na realidade, quando a gente pensa naquela ideia dele do micropoder, o poder está esfacelado nos mais diversos lugares, isso aí não deixa de ser uma pura verdade. Temos ainda o seguinte, a disciplinarização dos corpos, sociedade disciplinar. Dentre todas as instituições disciplinares, a escola possui a maior abrangência, pois é nela que os indivíduos passam a maior parte da sua formação até que estejam prontos para a vida adulta. O processo de disciplinarização dos corpos de crianças e jovens ocorreu em locais arquitetonicamente preparados para aquele fim, isto é, locais cercados, quadriculados, com uma disciplina e uma disposição especiais, estudada em um mobiliário especialmente desenhado, sem falar da presença de pessoas especializadas, preparadas para a aplicação de exercícios para a mente e para o corpo. Então, hoje é muito fácil a gente perceber que além daqueles mecanismos de controle, as autoridades, aquelas pessoas que estão nos vigiando, a gente também hoje tem todo um aparato tecnológico, como por exemplo as câmeras em todos os lugares, que vão de certo modo controlando aquilo que nós fazemos. E quando a gente usa a psicanálise, a psicologia e a parapsicologia, a gente também ainda visa um controle interno das pessoas, aquilo que as pessoas estão pensando. Então, de repente, você vai procurar emprego num determinado local e a pessoa manda você fazer uma redação sobre tema livre. Fazer uma redação sobre tema livre. Você já pensou o que significa isso? Na verdade, a pessoa não está querendo nem saber, aquela pessoa que quer te contratar, ela não está nem querendo saber se você tem domínio da língua portuguesa. Ela vai olhar a tua caligrafia para perceber um pouco as tuas aptidões, as tuas emoções e até o teu caráter. Então, na verdade, é analisar pela caligrafia que tipo de gente ele está tentando contratar para a empresa naquele momento. Então, de certo modo, o Foucault, na época dele, ainda não tinha todo esse aparato de vigilância que nós temos hoje, mas, de qualquer modo, nesse aspecto, a gente pode dizer que ele foi profético, não é? Ao colocar essa reflexão. Não é nada fácil, então, a docilização torna os corpos mais produtivos. Então, quando a gente se sente vigiado e disciplinado, a gente responde à sociedade de forma melhor dentro daquilo que esta sociedade está esperando de nós. Bom, agora nós vamos falar do biopoder para Foucault. O biopoder é um mecanismo que surge para um controle diferente do disciplinar. Porque o disciplinar comporta o indivíduo, né? Então vai mexer com a questão individual. Aqui é a coletividade. Porque nesse momento o sujeito já está disciplinado e o controle se exerce sobre grandes grupos já adestrados que formam uma sociedade. Na verdade, todos esses mecanismos Foucault denomina de sociedade de controle. Então, num primeiro momento, a gente tem o poder disciplinar,
que vai estar diretamente relacionada ao indivíduo, mas aqui nós temos agora o biopoder, que vai justamente levar em conta a coletividade. Agora, aí nós vamos fazer aqui, não sei se uma comparação, um paralelo, mas vamos falar alguma coisa da relação entre poder e biopoder. Então, o poder tem como alvo o corpo de cada indivíduo. O biopoder dirige-se aos corpos das massas, ao conjunto da população e ao seu local de convívio, a sociedade, no caso. O objeto do biopoder são os fenômenos coletivos, como os processos de natalidade, longevidade, mortalidade, fecundidade. Então, visa-se controlar essas coisas. São acionados a fim de garantir a resolução e o controle dos problemas coletivos. Os problemas coletivos. Muitas instituições, além do Estado, são mobilizadas nessa direção. Instituições de ensino, meios de comunicação de massa, hospitais, igrejas, etc. Introjetamos esse discurso como verdades absolutas e não convenções históricas socialmente estabelecidas. Então, muitas vezes aquilo que se torna regra, que deve valer para um tempo, às vezes para muito tempo, às vezes para menos tempo, acaba de certo modo virando alguma coisa natural. A coisa passa a ser de certo modo naturalizada. O panoptismo, que é essa construção que nós temos aí mais escura, baseia-se conforme a teoria da panóptica de Jeremy Bentham, em primeiro lugar, e depois de Michel Foucault, em poder impor comportamentos em relação a toda a população, com base na ideia de que estamos sendo observados. Procura generalizar um comportamento típico em um intervalo considerado normal, punição de desvios e premiando-se bom comportamento. Então, na verdade, o que nós temos aí é justamente um estilo de construção onde tem uma torre de vigia no centro, onde tudo que está ao seu redor está vigiado, ou pelo menos parece estar sendo vigiado. Então, quando a gente se sente controlado, a gente acaba cumprindo as regras. E a partir do momento que a gente cumpre as regras, internaliza, a gente vai ter, de certo modo, um comportamento como que natural. Então, agora nós vamos tratar de uma questão, a questão de número 4 do nosso material didático. O jovem artista brasileiro Henrique Oliveira subverte a tradição moderna com sua obra ao revestir o chão e o teto de inumeráveis pedaços de madeira, compensado, tijolos, terra, papelão, PVC, elaborando uma arquitetura que evoca os espaços das grandes cidades e suas favelas. Dessa forma, novas relações, perspectivas são criadas entre o público e a obra. Então, nós temos aí a imagem, e agora diretamente a questão. Michel Foucault, do mesmo modo, faz crítica à moderna sociedade disciplinar que, ao impor tecnologias para a organização do espaço e controle do tempo em escolas, fábricas, prisões, hospitais, docilizou e adestrou os corpos e a própria subjetividade dos homens. Há, em qualquer lugar, em qualquer civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da sociedade e que são espécies de contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas, nas quais os posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura, estão, ao mesmo tempo, representados, contestados, invertidos, espécie de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei, em oposição às utopias, de heterotopias. Então, quando na verdade nós estamos falando de heterotopias, nós estamos falando de diferentes formas de utopia. Então, o que nós temos aí na sequência? Então, nós temos
Relacionando a arte e a filosofia, imagem e texto, escolha a seção que melhor descreve as concepções de Foucault e Oliveira. Foucault como Oliveira, letra A. Foucault e Oliveira observam o mundo com pessimismo e anseia pela possibilidade de eliminar as instituições sociais vigentes. Nenhum dos dois está pensando em eliminar instituições e o pessimismo aí não é a marca registrada de nenhum dos dois. Foucault e Oliveira admitem a possibilidade de qualquer forma de resistência política, pois o poder disciplinar atravessa mentes e corpos, dominando-os completamente. Então, na realidade, qualquer resistência não. Nós podemos oferecer resistência, mas ninguém quer oferecer qualquer forma de resistência ou aceita qualquer forma de resistência. Oliveira, letra D, letra C. Oliveira critica a miséria, a má distribuição de renda ao instaurar uma estética do precário. Foucault, por sua vez, observa a ausência de espaços reflexivos em nossa sociedade. Pelo contrário, os dois estão tratando da questão da ampliação da ocupação do espaço e para a própria busca de reflexão. Para a própria busca de reflexão. D. As instituições artísticas de Oliveira, segundo a perspectiva Foucaultiana, poderiam ser consideradas utópicas, enquanto investem na elaboração de lugares ideais perfeitos. Letra E. Foucault e Oliveira compartilham o mesmo projeto, ambos defendem a criação de outros lugares para o corpo e para o pensamento, novos espaços reais ou imaginários para a construção de sujeitos mais livres. Então, nessa perspectiva, lembrando Sartre, a questão do homem nasceu livre, só não pode abrir mão da própria liberdade, tanto Foucault como Oliveira embarcam nessa ideia. Portanto, a resposta correta é a letra E. Então, depois dessa questão, eu quero convidar a todos a continuar tendo como referência aí o nosso material didático, então a nossa fonte referencial desses conteúdos tratados até aqui e dessas questões que estamos fazendo a resolução das mesmas. E eu quero convidá-los a voltar ao nosso próximo encontro, onde vamos falar do fetiche da mercadoria. Sou o professor Isaías, que gosta de trabalhar com essa disciplina de filosofia e conto com a presença de todos vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.